Bom, semana passada nós celebramos o Dia de Ação de Graças e vou falar para vocês que eu já ouvi críticas assim, mas esse Dia de Ação de Graças é uma coisa americana, a gente não devia ficar usando coisa de outra cultura, nós somos brasileiros, né, afinal de contas, e normalmente quem faz esse tipo de crítica sai da sua casa, pega o seu carro Ford, que é uma marca americana, vai até o McDonald's, estaciona o carro lá, aí pede um Big Mac, uma Coca e bastante ketchup, tudo, né? E aí de sobremesa um sundae, né? E aí depois de comer ele pega o iPhone e manda um WhatsApp para o pastor. Pastor, a gente precisa ser mais brasileiro. Então, tá bom, a gente precisa, mas o Dia de Ação de Graças, na verdade, deveria ser universal, e na verdade não deveria ser só um dia. Então hoje nós vamos falar sobre gratidão. Mas para começar, e talvez para criar um mistério, eu quero começar falando de uma palavrinha que é muito feia do nosso vocabulário brasileiro. E é uma palavrinha que a gente não gosta de ouvir, que é ingratidão. Ingratidão é uma coisa muito desagradável, muito chata, ninguém gosta e ninguém admite que é ingrato, tá? Eu já aconselho casais, assim, eu nunca vi um casal chegar para falar assim, sabe o que acontece? O problema lá em casa é que eu sou muito ingrato. Nunca ouvi ninguém falar isso. A pessoa fala assim, quando ela chega a admitir, ela fala, não, eu sou ciumento, eu falo demais, eu falo de menos, eu não reclamo, depois acumula, mas ingrato, eu nunca vi uma pessoa falar que é ingrata. E se você falar para alguém que essa pessoa é ingrata, eu tenho absoluta certeza que ela vai começar a argumentar e vai te dar 1000 razões, ela fala, não, mas pensa bem, exatamente aqui e tal, vai argumentar com você para provar que ela não é ingrata, porque é muito feio você assumir ou ser chamado de ingrato. Então, ingratidão é uma coisa que a gente não quer saber, mas o oposto de ingratidão é justamente a gratidão. E a gratidão gera o quê? O que a gratidão gera? Generosidade. Não é verdade que quando você faz alguma coisa para alguém, você atende uma necessidade de alguém, e aí quando essa pessoa responde com gratidão, não te dá vontade de fazer de novo, ou fazer mais? Não é verdade que isso acontece? Ou é só comigo? Acontece? É verdade, é verdade. Nós vamos conversar hoje um pouco mais, tá? Então, acontece. Ao mesmo tempo, quando você faz alguma coisa por alguém, e você não recebe nenhuma gratidão por aquilo, não é verdade que dá uma desanimada? Que da próxima vez você não sei se eu tenho tempo de fazer e tal. Então, se gratidão gera generosidade, ingratidão acaba com os relacionamentos. Essa palavrinha feia, ela destrói relacionamentos. E o grande problema é que você nunca sabe que isso está acontecendo, porque ingratidão é quase impossível de você ver no espelho. É muito fácil você ver nos outros. É muito fácil você falar, aquela pessoa é ingrata, ou foi ingrata, fez isso ou fez aquilo, mas reconhecer ingratidão no espelho é quase impossível, Bom, a boa notícia é que a Bíblia fala sobre isso, e fala de uma forma muito clara, e é o próprio Jesus, numa experiência que ele vivenciou, que ele nos ensina sobre gratidão e ingratidão de uma forma que eu espero que você nunca mais esqueça. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 17. Lucas não era um discípulo de Jesus, Lucas era um médico que foi convidado a fazer um relato sobre a vida de Jesus, e ele fez um relato detalhado. Então, esse episódio ele conta com uma riqueza de detalhes. Lucas 17, começando no versículo 11, diz o seguinte:
A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Eu não vou detalhar muito aqui, mas o fato de Jesus ter passado ali é porque ele não queria se encontrar com a multidão. Ele estava pegando um atalho ali pela divisa das duas cidades. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, a lepra era uma doença incurável e altamente contagiosa, então as pessoas leprosas, quando era atestado que a pessoa estava leprosa, ela era convidada a se retirar da cidade, viver nas montanhas com outro grupo de leprosos, e ela não podia ter contato com mais ninguém. E isso, mesmo pessoas de dentro da sua casa, filhos, pais, avós, contraiu a doença, era tirado da cidade, era obrigado a conviver à distância de todo mundo, fora da cidade, uma situação horrorosa. Bom, aí esse grupo de leprosos, a uma certa distância, ficaram a uma certa distância, gritaram para Jesus, porque eles não podiam chegar muito perto, era proibido. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, bem atenção, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Consegue visualizar a cena? Aquelas pessoas que viviam de esmolas, de mendigar, nas montanhas, solitárias, tendo o corpo cada vez piorando na saúde, perdendo parte do corpo. É uma doença horrorosa e uma situação horrorosa. Então, lá de longe, eles falaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E aí Jesus diz uma coisa muito curiosa. E o fato de ser Lucas, um detalhista, dizer nessas palavras, Jesus respondeu uma coisa inesperada. Jesus falou assim: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Parece uma conversa de louco, né? Jesus, ajuda nós. Ele fala: vão mostrar aos sacerdotes. Então a gente precisa entender por que Jesus fez essa afirmação, deu essa palavra. Naquele tempo, naquela situação, os sacerdotes é que determinavam quem ficava na cidade ou quem tinha que ficar fora. Então, se porventura o corpo reagia ou acontecia um milagre, a pessoa era curada, ela tinha que se mostrar ao sacerdote, o sacerdote fazia uma leitura e falava assim: não, você está liberado, você está curado, você pode voltar ao convívio. Se ele dissesse: não, você não está curado, continua afastado. Então Jesus olha para esses 10 leprosos e fala o seguinte: vão lá se mostrar para os sacerdotes. E a coisa curiosa é que nesse momento que Jesus falou isso, eles não tinham nada para mostrar, a não ser a própria doença. Não tinha acontecido milagre ainda. Mas Jesus deve ter pensado o seguinte: se vocês estão me chamando de mestre, se vocês estão falando: Jesus, mestre, tem piedade de nós, se vocês estão me chamando de mestre, é porque vocês confiam em mim. Se vocês estão me chamando de mestre, é porque vocês creem e confiam em mim. Então, se eu estou falando, vão se mostrar para os sacerdotes, o que vocês deveriam fazer é ir e se mostrarem para os sacerdotes. Então, Jesus sabia o que ele estava dizendo, e também, talvez, Jesus queria também provocar uma outra situação, né? Enviar 10 leprosos de uma vez, curados lá para o sacerdote, porque o sacerdote podia escutar a primeira história. Ah, sabe o que aconteceu comigo? Jesus me curou. Aí ele fala: deve ter sido coincidência. Aí fala com o segundo: não, Jesus me curou, Jesus me curou. Ele não tinha como negar o que Jesus tinha feito. Então foi isso que Jesus fez. E aí, os 10 leprosos se puseram a caminho, confiaram naquela palavra e foram a caminho do templo para se mostrarem ao sacerdote. No caminhar, olha o que aconteceu. Enquanto eles iam, foram purificados. Na medida que eles creram naquilo que Jesus estava falando e começaram a caminhar, foram purificados. Eles acreditaram, tiveram fé naquilo que Jesus tinha falado, foram andando, e imagina a cena, gente. A pessoa, talvez com o corpo
todo detonado, com feridas e etc. E à medida que você vai caminhando, você vai vendo a sua pele, seu corpo, as dores desaparecerem. É uma coisa maravilhosa. E é isso que aconteceu com esses 10 leprosos. Mas aí vem algo muito interessante que tem a ver com o nosso tema de hoje. Versículo 15. Um deles, não 10, mas um deles, quando viu que estava curado, voltou. Ele estava andando como os outros 9. Ele estava andando e foi vendo que ele estava sendo curado, e a hora que ele percebeu isso, ele voltou para falar com Jesus. E olha o que diz: voltou louvando a Deus em alta voz. E olha o que ele fez: prostrou-se ao pé de Jesus, quer dizer, voltou toda a caminhada, chegou, encontrou Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Lucas faz questão de dizer que ele era samaritano. O que ele quer dizer com isso? Nem judeu ele não era nem do povoado de Jesus, ele era um samaritano, ele era um estrangeiro. Ainda assim, ele foi o único que tomou a iniciativa de voltar e agradecer. E olha a pergunta que Jesus faz, que curioso. Aí Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Isso mostra duas coisas. Primeiro, que Jesus era bom de conta, né? E segundo, que ele está admirado com a ingratidão dos outros 9. E admirado com a gratidão desse que voltou. Jesus está falando assim: peraí, no caminhar você foi curado, os outros 9 também foram curados? Sim, os outros 9 foram curados. E por que só um voltou? É essa pergunta que Jesus deixou no ar. Por que de 10, só um voltou para agradecer? Alguma coisa estava faltando. Então, eu acho que Jesus estava querendo dizer que, nesse assunto de gratidão, é como se fosse um ciclo que precisa ser fechado. Precisa ser fechado. Bom, versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Eu não sei se você já tinha prestado atenção nisso, nessa passagem, mas isso gera em nós um pequeno desconforto, não é verdade? O milagre foi feito para os 10, todos eles receberam um milagre. Mas eles simplesmente se sentiram curados, foram até os sacerdotes, se mostraram e seguiram suas vidas. Só um voltou, quer dizer, eles receberam o que eles queriam de Jesus e desapareceram. Às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente vem na igreja, a gente busca a Deus, a gente precisa de uma cura, a gente precisa de uma solução para um problema financeiro, para um problema no casamento, e aí a gente recebe e segue a vida, desaparece, não volta. Você recebe o seu esposo de volta, que você estava orando porque ele tinha te deixado, a sua esposa volta, seu filho larga as drogas, e aí simplesmente você não fecha o ciclo, porque aí você já recebeu o que você precisava, você segue a sua vida. Isso aqui não teria virado uma história bíblica, não teria entrado no contexto, a gente não estaria falando disso se pelo menos esse não tivesse retornado. O fato desse cidadão ter retornado para agradecer, transformou isso numa lição importante para mim e para você, para que a gente aprenda que gratidão precisa fechar um ciclo, para que ela gere generosidade, para que abra portas, ela precisa fechar esse ciclo. Bom, um outro aspecto importante, que não está no texto, mas está no contexto, eu vou fazer uma pergunta para vocês, quero a participação de vocês. Vocês acham
opinião, tá? Quero a opinião de vocês. Vocês acham que se a gente chegasse ali na escadaria do templo, onde aqueles 9 estavam ali para se mostrar para os sacerdotes, se nós chegássemos ali, naquele momento, e perguntássemos a eles: vocês estão se sentindo gratos a Jesus? O que eles responderiam? Sim ou não? Sim? Todo mundo acha isso? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que todos eles estavam se sentindo agradecidos. Mas Jesus perguntou: cadê os 9? Quer dizer que eles se sentiam gratos, eles apenas não expressaram a gratidão. E aí tem algumas coisas importantes para a gente aprender. Talvez isso aconteça nos seus relacionamentos, talvez na sua própria casa, talvez com a sua esposa, com seus filhos. Talvez você não sinta a necessidade de ser grato. Afinal, é seu marido, é a obrigação dele. Afinal, é sua esposa, é a obrigação dela. E aí você deixa de expressar a sua gratidão. E aí Jesus perguntaria a mesma coisa para você: ué, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Por que você não está fazendo isso? Bom, aqui nós vamos aprender um princípio que é muito importante, que a gratidão não demonstrada, ela comunica ingratidão. A gratidão não demonstrada, se você não demonstra gratidão, o que ela comunica para as pessoas é ingratidão. Tudo que você não quer comunicar, você comunica quando você não expressa a sua gratidão. E não é isso que nós fazemos com as pessoas que convivem com a gente muitas vezes, e principalmente com o próprio Deus. Ações de graça são atitudes de gratidão. Não são apenas palavras. Palavras são uma grande chave para essa porta. Mas ações de graça são atitudes que expressem a sua gratidão. E é disso que Jesus está falando. Então, como é difícil da gente enxergar a ingratidão no espelho, a gente precisa saber que gratidão não demonstrada, ela é uma forma de rejeição. A gratidão que você não demonstra é uma forma de rejeição. Eu vou tentar explicar isso de uma forma que todo mundo vai ser capaz de entender. Vamos dar um exemplo que pode ter acontecido na sua casa, na minha casa, na casa de qualquer um de nós. Você convida seus amigos, ou um grupo de amigos, ou seus parentes distantes, para jantar na sua casa, tá? Acompanhe meu raciocínio. Você convida eles para jantar na sua casa e sua esposa separa aquela tarde para preparar o jantar. Então ela vai no mercado, vamos supor que ela vai fazer uma lasanha, então ela vai lá, compra tomate, porque ela não quer pegar molho pronto, ela quer fazer o molho, né? Para fazer uma coisa gostosa, e escolhe um queijo melhorzinho, talvez um presunto, não sei, ou então uma carne moída para fazer um molho à bolonhesa na lasanha. Eu sei que ela gasta um tempão da sua tarde no mercado, aí compra umas bebidas, aí chega em casa, aí começa a cozinhar, corta a cebola, corta o alho, faz o temperinho, e não sei o quê, e arruma a mesa. Quer dizer, ela gastou a tarde inteira preparando aquele jantar. Chega à noite, recebe, vai lá, toma um banhinho, fica cheirosinha, abre a porta, recebe os convidados, todo mundo senta para comer. Aquela mulher fica esperando alguma coisa. Não sei vocês, mas a minha ficaria. Você fica ali esperando ver se alguém vai falar alguma coisa da sua lasanha. Estou errado? Não, né? Pelo menos, talvez a maioria seja assim, não sei. Enfim, aí fica ali, aí você toma coca, e conversa, e come a lasanha, e fala de outra coisa, e ninguém comenta nada, nem o marido, nem ninguém e tal. Aí chega a hora da sobremesa, vem a sobremesa, e ninguém falou nada. Aí as crianças já estão brincando, aí chega a hora de ir embora, o pessoal vai embora, se despede, a mulher vai lá lavar a louça, o marido vai lá, leva todo mundo até lá fora, no carro, se despede, aí a hora que ele volta, ela está lavando louça assim, ó. Aí ele chega por trás, todo carinhoso, né? Amor, o que está acontecendo?
Nada. Está acontecendo nada. Amor, foi tudo lindo, deu tudo certo, por que você está assim? O que aconteceu? Não aconteceu nada na cabeça do marido, mas na cabeça dela aconteceu muita coisa. Por quê? Porque não fechou o ciclo. Não fechou o ciclo. Não houve aquilo. E os maridos, não se sintam mal, porque a gente se sente assim também, muitas vezes. Às vezes, para os filhos e para a esposa, a gente se sente um caixa eletrônico. Preciso de dinheiro para comprar isso, preciso comprar aquilo e tal. E também, muitas vezes, a gente não recebe de volta, não fecha esse ciclo. Por parte dos filhos, da esposa, e isso acontece em todos os nossos relacionamentos. Bom, então, um princípio que está se formando aqui entre nós, que nós estamos chegando a essa conclusão, que a gratidão não expressada, ela não existe. Não existe. Se você não comunicar, não expressar, não existe. É como se não houvesse. Não adianta você se sentir grato. Não adianta você se sentir. Se perguntasse para aquelas pessoas que estavam comendo a lasanha, como se elas se sentiam agradecidas, se a lasanha estava boa, elas, sem dúvida nenhuma, se sentiriam. Nossa, esse jantar está lindo, a mesa bem arrumada, a lasanha é uma delícia. Elas estavam se sentindo, só não expressaram, e aí quando não se expressa, a gratidão, ela simplesmente não existe. Por isso que a gratidão não expressada é o mesmo que ingratidão. Por isso que a ingratidão destrói relacionamentos, porque a pessoa às vezes nem percebe que isso está acontecendo, ela não se sente ingrata, porque se você perguntar, ela se sente agradecida, só que ela não expressa, então é como se não fosse. O outro lado da moeda é que a gratidão abre portas para a generosidade. Na medida que você agradece, na medida que você elogia, na medida que você fecha esse ciclo, ele gera mais generosidade. É recíproco, dos dois lados. Por isso é tão importante, por isso que Jesus fez questão de nos ensinar isso, por isso que Jesus falou, cadê os outros 9? Os 10 deveriam ter voltado e fechado esse ciclo. Jesus falando que isso é muito importante. E a gratidão abre tantas portas de pessoa para pessoa aqui na terra, como nos céus, com Deus. E quem diz isso é o salmista Davi. Muito antes de Jesus Cristo, lá no Salmo 100, Davi diz o seguinte: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Versículo 4, entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Claramente, Davi está falando aqui que a atitude de gratidão abre as portas dos céus. Entre por suas portas com ações de graça, atitudes que demonstrem a sua gratidão, que chegam a extrapolar simplesmente a palavra muito obrigado, mas atitudes que demonstram a sua gratidão, e isso vai fechando o ciclo e gerando, abrindo portas e gerando generosidade. Mas, claro, não é que Deus não... O que a gente sabe de Deus, Deus não fica fazendo joguinho, não é barganha, não é troca. Eu preciso dessa cura, Deus, então vou fazer isso. Não. Mas a gratidão, quando você recebe alguma coisa de Deus, você e eu deveríamos ter atitudes que expressassem claramente, que deixassem claro que nós estamos não só agradecidos, mas fazendo coisas para mostrar a nossa gratidão. Talvez você se sinta grato a Deus, mas talvez isso não seja suficiente. Talvez está faltando para mim e para você
mais demonstrações de gratidão para Deus e para as pessoas que convivem conosco. Bom, a pergunta que eu quero deixar com vocês: quem será no seu círculo de amigos, de família, na igreja, quem será que você tem rejeitado por falta de expressar a sua gratidão? Essa você não precisa responder com a sua voz. Pensa, quem será do meu ciclo de convivência, da minha família, dos meus amigos, quem será que provavelmente está se sentindo rejeitado porque eu estou deixando de expressar a minha gratidão? Será que pode ser o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu marido, a sua esposa, seu irmão mais velho? Ele é irmão mais velho, ele tem que fazer. Ele é meu pai, ele precisa fazer isso. Ou o seu chefe, ou a pessoa que trabalha para você, ou o seu companheiro de igreja, o seu líder na sua igreja, onde você frequenta. Para quem você provavelmente, ou quem sabe, esteja comunicando rejeição, quando você não queria estar comunicando isso? Quem será com quem você está em dívida nesse ciclo que precisa se fechar da gratidão? Eu queria que nós todos fôssemos como aquele que voltou. Eu queria que nós todos, refletindo sobre esse tema, pudéssemos nos transformar nessas pessoas, aquele que volta, aquele que retorna, aquele que fecha o ciclo. Me recusar a fazer isso, se eu me recuso a ser assim, se eu me recuso não estou muito ocupado, ela vai entender, se eu me recuso a fazer isso, sabe que isso transmite? Arrogância, orgulho. Arrogância. Sou muito ocupado, para mim não dá tempo de ficar voltando e agradecendo. Bola para frente, a vida continua, a vida segue. Isso comunica arrogância, pior ainda. Como você tem agido em relação a Deus? Por tudo que Ele já fez por você. Pelas coisas que você pediu há 5 anos atrás, talvez coisas que você orou durante 1 ano, 2 anos, e aí Deus te deu a resposta, te deu a solução daquele problema. Quanto tempo isso durou nas suas atitudes de graça, nas suas ações de graça? Por quanto tempo isso permaneceu no seu coração? Deus faz coisas maravilhosas, tem feito no nosso meio. A gente ouve histórias o tempo todo. Quase todo domingo nós temos um testemunho aqui no telão de pessoas contando de coisas que Deus fez na vida delas. Mas o que isso reflete no seu dia a dia, no meu dia a dia? Como que nós temos demonstrado, expressado a nossa gratidão a Deus? Quais têm sido as nossas atitudes que têm demonstrado para Deus a nossa gratidão? São perguntas que eu gostaria de deixar com você, mas mais do que isso, nós produzimos um cartãozinho muito bonitinho que nós vamos te entregar ali na saída, para que isso te ajude a se lembrar das coisas que nós falamos aqui hoje à noite. O cartãozinho diz o seguinte: a quem eu preciso dizer pontinhos? Eu queria que você pegasse esse cartão. Eu sei que tem gente falando assim, puxa vida, preciso pegar esse cartão para entregar para alguém. Tá bom, você pode pegar esse cartão e entregar para alguém, mas eu queria que você, assim como eu, colocasse esse cartãozinho na carteira, na bolsa e olhasse para ele. Puxa vida, quem será que está precisando que eu me expresse melhor, que eu demonstre a minha gratidão? Será que é dentro da minha própria casa? Será que a hora que eu entrar no carro aqui, tem gente dentro do meu carro que está precisando que eu expresse melhor a minha gratidão? Será que ao final, a hora que você estiver em conversas, pessoas que servem aqui na igreja, que tem gente cuidando do seu carro lá enquanto você está aqui, será que essas pessoas não merecem
pelo menos, uma palavra de agradecimento? Não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem tirar conclusões de nada. Eu queria que você, assim como eu vou fazer, a gente saísse daqui pensando no que Jesus falou. Porque Jesus deixou claro que gratidão fecha um ciclo. Enquanto você não expressa, enquanto você não demonstra, enquanto você não tem uma atitude, é como se ela não existisse. E eu tenho absoluta certeza que aqui ninguém gostaria de ser conhecido como ingrato. Absoluta certeza, não preciso nem perguntar isso. Então, quem será que são as pessoas as mais próximas, que você precisa demonstrar a sua gratidão? E aí, lembre-se também do seu Deus. O que você tem feito, como você tem demonstrado a Deus a sua gratidão por estar aqui hoje, respirando. Quantas pessoas não podem estar aqui porque estão num hospital, ou estão acidentadas, ou numa situação de tem que trabalhar hoje porque senão não come amanhã. Quantas pessoas? Nós temos muitos motivos para ser gratos a Deus e precisamos, segundo Jesus nos ensinou, aprender a nos expressar com atitudes de gratidão. Então, queria que você levasse essa reflexão para sua casa. Nós vamos orar agora e pedir para que Deus nos ilumine, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa ser mais grato, que a gente possa gerar esse movimento de generosidade que a gratidão pode causar em todos nós, no nosso meio, na sua casa, nos lugares onde você convive. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, porque estamos aqui nessa noite, com saúde, Deus. Talvez nem todos estejam gozando 100% de saúde, mas o fato de estarmos aqui já demonstra que estamos melhores do que muitos que nesse momento talvez estão à beira da morte, Senhor Deus. Então, só isso já é um grande motivo para agradecermos, Pai. Mas tantas coisas o Senhor tem feito por nós, e tantas coisas pessoas têm feito por nós, e às vezes nós não temos prestado atenção nisso. Então eu venho pedir, Senhor Deus, de todo o meu coração, que no meu coração o Senhor toque essa semana, Pai. Que eu possa perceber as pessoas ao meu redor, com as quais eu não tenho demonstrado a minha gratidão, que eu possa tomar coragem, fazer isso durante essa semana e quem sabe para o resto da minha vida a partir de hoje. Mas oro por cada um dos meus irmãos, para que essa verdade cristalize nas mentes e no coração, Pai, que possamos ser pessoas gratas e gerar, Senhor Deus, generosidade por onde quer que nós passemos, a começar por nossas casas, no nosso trabalho, na nossa igreja, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Então, muito obrigado por essas palavras de Jesus que vieram ministrar aos nossos corações. Nos dê uma semana abençoada e seja o nosso Deus, e nós somos imensamente gratos a Ti. Amém. Muito obrigado. Semana que vem estamos aqui de volta, vamos começar uma minissérie para o Natal. Já são programações voltadas para o Natal. Você é nosso convidado, venha e traga um de seus amigos. Talvez aquele que você precisa dizer obrigado. Boa noite.